Eu fui processado. Eu fui processado por uma aluna que percebeu que ela estava queimando dinheiro com o presencial dela quando ela adquiriu um dos planos do Fábrica D. Ela percebeu o quanto a gente aprofunda muito mais do que o presencial dela e o quanto que ela estava jogando dinheiro no lixo. Quer ter também esse motivo para processar a gente e ficar revoltado? Vai lá em www.fabricad.online e você vai ter acesso a cursos que variam do Enem até o Itaime por um preço inigualável que vão fazer você finalmente cair na real e perceber o quanto você está perdendo tempo com o seu presencial, já que você tem no Fábrica D praticamente um presencial dentro da sua casa. Corre lá e vem fazer parte já da nossa família. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler é um efeito que tem a ver com a mudança da frequência percebida por um observador, dependendo das suas condições de movimento e das condições de movimento da fonte que está emitindo esta frequência. Nós vamos ver com calma os dados envolvidos. Neste quadro, inicialmente, nós vamos ver quando o observador está em movimento e depois nós vamos ver quando a fonte está em movimento. E, finalmente, nós vamos juntar tudo para vermos a fórmula principal do efeito Doppler. Então, só relembrando aqui, a equação fundamental da ondulatória é V igual a λf. Você tem os dados aqui todos listados. V é a velocidade, λ é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, se V é igual a λf, através de uma álgebra muito simples, você vê que F é igual a V sobre λ. A frequência é igual à velocidade dividida pelo comprimento de onda. Grava essa fórmula porque nós vamos utilizá-la agorinha mesmo. Agora, observador e fonte, você tem uma fonte que emite uma onda sonora de comprimento de onda lambda, né? Esse lambda é meio dado pela distância entre estas frentes de onda que eu botei aqui em vermelho escuro, em rosa, né? E aqui você tem um observador. Tá? Esta onda tem uma frequência f, uma velocidade v. Toda a caracterização dela está aqui. Agora, a frequência real é f, claro, a gente vai botar como f, mas a frequência percebida pelo observador a respeito desta onda sonora, que não necessariamente é a frequência real, ela vale FAP, porque ela é aparente. Eu estou botando a letra dela assim, né? Estou chamando de FAP, com esse subscrito AP aqui. Então, no primeiro caso, nós vamos ver o observador em movimento com a fonte parada. No outro quadro, a gente vai ver a fonte em movimento e o observador parado, e finalmente a gente junta tudo para ver os dois em movimento. Inicialmente, o caso mais simples é o do observador em movimento e da fonte imóvel que você já vê ali. Eu estou chamando de Vs a velocidade do som e de VOBS, né, VOBS, a velocidade do observador. Então, veja só aqui. Essa velocidade do observador ela pode estar no sentido negativo ou no sentido positivo. Vai ser sempre positivo quando o observador estiver se aproximando da fonte. E vai ser negativo quando o observador estiver se afastando da mesma fonte. Essa mesma fonte que está emitindo aqui uma onda com essa velocidade Vs, que é a velocidade do som que eu já estou indicando aqui. Então, a princípio, nós temos aqui duas velocidades envolvidas. A velocidade do observador e a velocidade da onda sonora emitida por aquela fonte que está paradinha ali. A frequência em relação ao qual você vai medir essa fonte, a frequência da onda emitida pela fonte, ela depende do referencial que você estiver adotando. Então, a frequência real, que eu estou indicando aqui, vai ser a frequência do referencial em relação ao qual eu tenho estas velocidades, do observador e do som. Acompanhe o cálculo comigo. F é igual a V sobre lambda, normalmente. Mas quem é a velocidade aqui no caso? Vai ser a velocidade relativa entre o observador e o som. Se o observador estiver se aproximando da fonte, eu vou somar, porque a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade do som mais a velocidade do observador. Isso significa que eu tenho que compor essas duas velocidades de acordo com o conceito de velocidade relativa aprendido lá em cinemática. Da mesma forma, se eu estiver me afastando, fica a velocidade do som menos velocidade do observador sobre lambda. Você tem mais uma confirmação aqui, né? Só para fortalecer, aproximação mais, afastamento menos. Então veja o que acontece. A frequência aparente
vai ser VS mais ou menos VOBS sobre lambda. Basta multiplicar em cima e embaixo por VS. Veja a álgebra aqui. VS sobre lambda vezes isso aqui sobre VS. Só multipliquei em cima e embaixo por VS cruzado aqui. Quem é VS sobre lambda? Velocidade do som sobre o comprimento de onda real da fonte. Isso é a frequência verdadeira. É a frequência real emitida da onda emitida pela fonte. E aqui vai ficar vezes VS mais ou menos VOBS sobre VS. VS, velocidade do som, não se esqueça. E esta é a velocidade do observador. O mais ou menos depende, como já dito várias vezes, de o observador estar se aproximando ou se afastando. Esta não é a fórmula do efeito Doppler, mas já nos ajuda a chegarmos a ela. Na nossa trajetória, agora a gente vai ver quando a fonte está em movimento e o observador está parado no próximo vídeo. Então, neste segundo vídeo sobre o efeito Doppler, a gente vai ver o caso em que é a fonte que está em movimento e o observador está imóvel. Relembre aquela primeira expressão do vídeo anterior, em que eu disse que F é igual a V sobre lambda. No caso em questão, quando a fonte está em movimento, o que vai se alterar é o lambda. O comprimento de onda percebido vai ser diferente do real. E como que isto se dá? Eu tenho, você vê aqui, duas expressões de lambda'. Um lambda' menor do que o comprimento de onda original e um lambda' maior do que este comprimento de onda. Aqui eu tenho VF vezes T. E aqui também eu tenho VF vezes T. Pode aumentar ou diminuir. Aqui, quando a fonte está se aproximando do observador, eu reduzo o comprimento de onda. Já quando está se afastando do observador, eu aumento este comprimento de onda, tá certo? Do mesmo tamanho, o VFT aqui é o mesmo VFT aqui, que eu não botei para não sujar o desenho, mas vai aumentar o comprimento de onda. O período, esse Tzão que você está indicando aqui, é o período. O período corresponde ao inverso da frequência. Então veja só o que nós temos aqui. Sendo VF a velocidade da fonte, cuidado com essas letrinhas aqui. Algumas já estão do vídeo anterior. Por exemplo, VS eu estou indicando como a velocidade do som. Lambda' é igual a lambda mais ou menos VFT. Tá? Menos se estiver se aproximando e mais se estiver se afastando. Então a frequência aparente vai ser VS sobre lambda'. Lambda' substitui. T não é o inverso de F? Então, VF vezes T é igual a VF sobre a frequência Fzinho aqui. Passa esse F para cima multiplicando, fica F vezes VS sobre lambda' mais ou menos VF. Comprimento de onda real vezes frequência real dá a velocidade do som, efetivamente. E é por isto que eu obtenho essa fórmula aqui. Então esta é a alteração da frequência que se dá quando eu tenho a fonte em movimento. Atenção! Essa regra aqui que você vê, aproximação menos e afastamento mais, esta regra ela é oposta à regra do observador em movimento, que a gente viu no outro vídeo. Né? Aqui quando afasta é mais e quando aproxima é menos. Por quê? Porque quando aproxima eu quero reduzir o denominador para que a frequência fique maior. E isto vale tanto para o observador quanto para a fonte. Macete, se está se aproximando, você tem que aumentar a frequência. Se está diminuindo, se está se afastando, você tem que diminuir a frequência aparente. Em todos os casos. Como aqui a fonte mexe com o denominador da expressão, quando está se aproximando, você quer aumentar isso. Então você tem que diminuir aqui, pois isso você bota menos. Já ao contrário, quando está se aproximando, né? Quando está se afastando, desculpe, você quer diminuir esta expressão. Logo você coloca mais para que, aumentando o denominador, você reduza o valor da expressão. Então toma muito cuidado com esses sinais, tanto em cima quanto embaixo. Em cima aqui, por enquanto, o observador está parado. Mas agora eu junto os dois efeitos e o que eu tenho? Quando o observador está se afastando é negativo, quando o observador está se aproximando é positivo. Quando a fonte está se aproximando é negativo, já quando a fonte está se afastando é positivo. Negativo aproximando, positivo afastando. Logo o que eu tenho?
frequência aparente, F, juntando os dois casos do primeiro vídeo mais esse, eu tenho a fórmula do efeito Doppler. Em cima eu tenho o observador e embaixo eu tenho a velocidade da fonte. Grava essa fórmula de suma importância, ela é a mais importante das fórmulas do efeito Doppler. É a que mais cai, inclusive, em qualquer vestibular. Essa velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Alguns falam 330, mas aqui a gente vai optar por 340. Na grande maioria dos casos você vê 340. Este foi o vídeo sobre efeito Doppler. Vamos continuar com o mesmo. Agora nós vamos ver exemplos, confirmando a teoria que nós vimos nos dois vídeos anteriores. Então, leia esta questão. Você tem um observador e uma sirene. A sirene, obviamente, é a fonte. Ela emite um som de frequência 2000 Hz. Inicialmente eu tenho o observador se aproximando e a sirene também, o observador a 10 metros por segundo e a sirene a 20 metros por segundo. Inicialmente eles estão fazendo isso, mas depois eles vão se afastando. Então eu quero saber qual é a frequência que o observador percebe no primeiro momento quando eles estão se aproximando e depois quando eles estão se afastando. É isso que nós vamos buscar aqui. Então, na letra A frequência aparente, efeito Doppler. Lembra? Você tem que botar a velocidade do som sempre nas duas partes, no numerador e no denominador, nas duas partes da fração. Mas depois você vai ter que somar ou subtrair ou a velocidade do observador e, da mesma forma, somar ou subtrair na velocidade da fonte. Aqui, quando eles estão se aproximando, lembra? Eu tenho que aumentar a frequência percebida. Então, eu vou ter dois efeitos, ambos contribuindo para aumentar a frequência percebida, que são a aproximação do observador e a aproximação da fonte. Então aqui, para aumentar isso daqui, eu coloco mais aqui e menos aqui embaixo. Quero aumentar o numerador e quero diminuir o denominador. Por isso eu coloco mais 10 em cima, pois a velocidade do observador, que fica no numerador, é mais 10, e a velocidade da fonte, que é 20, eu vou botar como negativo. Isso vai dar 350 sobre 320. 350 sobre 320, aqui eu já simplifiquei direto, cortei um zero embaixo e o zero em cima. Ficou 2000 vezes 35 sobre 32. Resultado, 2187,5 Hz é a frequência percebida pelo observador neste caso. É uma frequência maior, como esperado, do que a frequência normal aqui de 2000 Hz. O contrário acontece quando eles vão estar se afastando, é o item B da questão. Aí eu vou botar 2000 vezes 340 menos 10 sobre 340 mais 20. É o contrário do que eu fiz aqui. O afastamento eu tenho que reduzir a frequência como um todo. Então ali eu coloco menos em cima e mais embaixo. Ficando 330 sobre 360. 330 sobre 360 dá 33 sobre 36. Simplificando 33 sobre 36... eu posso dividir por 3 em cima e embaixo, Dando exatamente o que você vê aqui. 2000 vezes 11 sobre 12. 2000 vezes 11 sobre 12, fazendo uma conta, é claro que tem um fator 3 aqui, no 3 vezes 4 do 12, pelo qual ninguém em cima vai ser divisível. Você sabe que quando divide por 3 dá dízima periódica. O resultado seria 1833,33333, mas aqui a gente arredondou sem problema nenhum para 1833,3 Hz, que, como esperado de novo, é uma frequência menor do que a de 2000 Hz. Observação aqui, cuidado com os sinais. Os sinais são a alma da questão, são a parte mais difícil e a parte mais interessante ao mesmo tempo da questão. É na hora de encaixar os sinais que você tem que tomar muito cuidado, cuidado redobrado. Outra coisa, aqui é 2187, aqui é 1833. Não é verdade que 2000 é o meio entre esse e esse. Não é, tá? 2000 não é uma espécie de média aritmética entre a frequência baixa e a frequência alta aqui. Então não tem simetria nesse tipo de questão. Não é como se fosse, por exemplo, 2000, 1800 e 2200, algo do tipo. Não acontece isso aqui. Não é 1900, 2000, 2100. Cuidado. Esse ganho de frequência aqui, que é 187 Hz e meio, o ganho total de frequência, é maior do que a perda aqui, que é aproximadamente 167 Hz. Toma cuidado com isso também. Não é a média uma da outra. Agora vamos
vamos ver a generalização para a fórmula do efeito Doppler que vimos no caso anterior. Quando eu falo em generalização, eu me refiro que agora os movimentos tanto da fonte quanto do observador estão em qualquer direção. E estas direções são representadas por estes ângulos, respectivamente, θ do observador e θ da fonte. São os ângulos que as velocidades, tanto do observador quanto da fonte, fazem em relação à linha que une o observador e a fonte. Eu estou considerando o observador e a fonte pontuais, ou seja, suas dimensões são suficientemente pequenas para serem desprezados. Daí que essa linha seja obtida facilmente juntando-se o ponto do observador ao ponto onde se encontra a fonte. É a reta única, claro, que une estes dois pontos. Você vê aqui que o que vai interessar para nós são as velocidades em relação a essa linha. E você sabe bem que eu vou pegar essa velocidade e projetá-la aqui multiplicando pelo cosseno deste ângulo do observador. Bem como para o caso da fonte, eu vou projetá-la aqui multiplicando VF pelo cosseno do θF. Então, na fórmula do efeito Doppler generalizado que você vê aqui, você tem F vezes Vs, mais ou menos velocidade do observador vezes cosseno desse ângulo do observador, sobre Vs mais ou menos velocidade da fonte vezes o cosseno aqui do ângulo da fonte. É claro, o mais e o menos dependem de eu estar me aproximando ou me afastando aqui, tanto o observador quanto a fonte. Vamos ver um exemplo em que eu aplico esta fórmula. Eu tenho o observador que está fazendo uma velocidade de 20 metros por segundo com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal e a fonte 40 metros por segundo se aproximando com um ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho o observador e aqui eu tenho a fonte. A frequência real emitida pela fonte é de 1000 Hz. Você vê que os dois estão se aproximando. Se os dois estão se aproximando, é claro que aqui vai mais e aqui vai menos. Então, o cálculo da frequência aparente vai se dar como? O cálculo da frequência aparente vai se dar aplicando aquela fórmula. 1000 vezes 340 mais 20 raiz de 3 sobre 2, porque raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus, e sendo o cosseno de 60 graus igual a meio, eu vou fazer 340 menos 40 vezes 1 sobre 2. Como você pode ver aqui, a velocidade do observador é de 20, a velocidade da fonte é de 40. Então, sendo raiz de 3 mais ou menos 1,7, na verdade é 1,73, mas isso vai dar uma ótima aproximação para a gente. Vai ficar 340 mais 10 vezes 1,7, tá certo? É 340 mais 17. E aqui fica embaixo 340 menos 20. Fica 357 sobre 320. 1000 vezes. Isso aqui em cima deu 357. Ficou maior do que 340 porque o observador está se aproximando. E aqui ficou menor do que 340 porque a fonte também está se aproximando. Logo, eu tenho 357 sobre 320. O resultado dessa conta é aproximadamente 1115,6 Hz. Muito bem, nesse vídeo nós vamos ver velocidades supersônicas. A palavra supersônico refere-se à comparação entre a velocidade da fonte e a velocidade do som, neste caso com velocidades maiores do que a do som. Então nós vamos ver primeiro o caso em que a velocidade da fonte é igual à velocidade do som e depois o caso supersônico propriamente dito, em que a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som. Quando a velocidade da fonte é igual à do som, você vê que a fonte alcança as frentes de onda que ela produz. Tudo converge para esse ponto aqui. Inicialmente eu poderia destacar que a fonte estava nesse ponto, aí ela andou até esse ponto aqui, acompanhando as frentes de onda, portanto. Você vê aqui os comprimentos de onda correspondentes, o mesmo lambda de sempre. Então, a fonte alcança essas frentes de onda precisamente nesse ponto aqui. Isto é quando a velocidade da fonte é igual à velocidade do som. Quando a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, aí você tem esta onda de choque. Esta onda de choque, ela é caracterizada pelo fato da fonte estar adiante das ondas. Então é meio que ela provoca um deslocamento do som. Então está aqui, ó, você vê este cone delimitado por estas geratrizes em laranja.
e aqui você tem um ângulo de abertura θ. Esse ângulo de abertura θ, ele é dado pelo ângulo entre o eixo do cone, que você pode ver aqui, a partir daqui eu botei em rosa para destacar essa distância percorrida, e as geratrizes. Então está aqui o θ. Este é o cone de Mach, esse é o nome que ele recebe. Essa distância aqui é o raio desta circunferência, que é a velocidade do som vezes o tempo que levou até aqui. Nesse tempo, a fonte se deslocou daqui até aqui. Portanto, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui é VF vezes T. O cateto oposto ao θ é VS vezes T. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno deste ângulo θ. Basta você cortar os t's em cima e embaixo, né? VST, cateto oposto, sobre VFT, hipotenusa, corta os t's e você obtém que seno de θ é VS sobre VF. Okay? O inverso dessa relação, VF sobre VS, que neste caso é maior do que 1, já que VF é maior do que VS, é o que a gente chama de número de Mach. Um dado muito importante quando você estuda aeronáutica, aerodinâmica, estudos para a indústria espacial, etc. É um dado bastante importante. Aqui se diz que a fonte, né, quebrou a barreira do som, né, quando produzindo uma onda de choque, que é um efeito em laboratórios, etc., observável de maneira bem interessante através de um movimento bastante peculiar. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, o seno de θ, VS sobre VF, você pode conferir que o seno de θ, pela trigonometria, é sempre menor ou igual a 1. Nesse caso, é menor do que 1, porque VS é menor do que VF. Então, isso é coerente do ponto de vista trigonométrico. VS menor que VF dá um seno de θ menor que 1. Ok, vamos ver então duas aplicações do efeito Doppler e depois vamos ver o efeito Doppler para a luz. Então, quais são essas duas aplicações mais específicas do efeito Doppler? Primeiro, em aparelhos de ultrassom. Aqui eu botei exemplo de deslocamento de corrente sanguínea, mas esse é o mais sofisticado a utilizar o efeito Doppler. Você pode utilizar ultrassom em várias aplicações, né, em que o sensor ali, ele penetra na pele e determina características como massa e densidade para determinar, através de diferenças de velocidade, dentre as quais as diferenças de velocidade da corrente sanguínea, do pulso que eu emito e o pulso que volta, eu consigo características fundamentais do organismo da pessoa que está sendo analisada. Então, deslocamento da corrente sanguínea talvez seja visualmente mais fácil de imaginar, porque você tem uma corrente sanguínea de fato se movimentando. Mas você não é a única coisa que se movimenta em seu organismo. Você tem vários outros órgãos e vários outros tecidos e células se movimentando constantemente, o que permite você fazer uma análise desse movimento através de diferenças entre a frequência com que você manda e você recebe pulso. É sempre assim. Para o radar Doppler, você tem um pulso sonoro que tem uma determinada frequência, mas você tem como calcular a velocidade do veículo, né, por esse tipo de radar, através da frequência percebida nele. Você sabe que pelo efeito Doppler, se está se aproximando, a frequência aumenta, a percebida, né? E se está se afastando, a frequência diminui. Afinal, é isso que o efeito Doppler explica. Essas são duas das principais aplicações de efeito Doppler. Agora, para a luz, nós vamos ter uma formulinha interessante, porque a luz sendo uma onda, também você pode analisar efeito Doppler em relação a ela. Então nós temos que U é a velocidade relativa entre a fonte e o detector é quem vai identificar a frequência, é ele que vai ver a frequência percebida. E aqui C, como sempre, como se viu várias vezes em óptica, é a velocidade da luz no vácuo. Na grande maioria dos casos, que é o que nos interessa aqui, uma fórmula bem simplificada, nós temos que U é muito menor do que C. Ou seja, a velocidade relativa entre a fonte e o detector são velocidades, entre aspas, cotidianas, velocidades normais, né? E são muito inferiores à da luz no vácuo. Portanto, a velocidade da luz no vácuo, a física moderna ensina que é a maior velocidade possível de qualquer coisa. Então nós temos essa formulinha aqui. A frequência aparente, a frequência percebida, é igual à frequência real, que multiplica 1 mais ou menos U sobre C. De novo, o que define ser mais ou menos? O que nós já vimos. Se eles estiverem se aproximando, é mais. Se eles estiverem se afastando, é menos. Muito simples.
Então aqui nós temos um exemplo em que a frequência de 1500 Hz, a frequência real emitida pela fonte, a velocidade relativa entre essa fonte e o detector é de 200.000 km por segundo. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 300.000 km por segundo, é claro que esses são dados aproximados, mas aqui eles servem muito bem para o nosso propósito, nós podemos calcular, utilizando essa fórmula aqui, a frequência linha, né, que é a frequência aparente, a frequência percebida. Ela vale 1.500 vezes 1 mais 200.000 sobre 300.000. Fica 1 mais 2/3, tá? Essa aqui é a frequência percebida, é a frequência aparente aqui, tá? Eu estou chamando de F' nesse problema e é muito comum utilizar F' também, além do F aparente, não faz diferença aqui. 1.500, que multiplica 1 mais 2/3, é 1.500 vezes 5/3. A frequência percebida, né, vamos botar aqui aparente, né, para não gerar confusão, ela vale 2.500 Hz. É só multiplicar 1.500 por 5/3, ok?